Oi, turma, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre diagrama de solubilidade. É um dos temas que mais geram dúvidas nos nossos cursos de graduação e pós-graduação, especialmente quando os engenheiros civis começam a se especializar na área de engenharia sanitária e ambiental. E aí muitas vezes nós temos que discutir uma série de questões ligadas a entendimento de processos de coagulação, remoção de metais pesados por processo de precipitação química. E lá a gente muitas vezes tem que apresentar o diagrama de solubilidade e aí sempre vem questões do tipo, poxa, mas como é que esse diagrama é obtido? Por que ele tem esse formato? Por que é desse jeito? Então, eu decidi fazer um vídeo com o objetivo de nós determinarmos e interpretarmos um diagrama de solubilidade. E, naturalmente, nós discutirmos as aplicações na engenharia sanitária e ambiental. Então, o que acontece? Vamos definir um diagrama de solubilidade. Como é que eu posso definir um diagrama de solubilidade? Ele estabelece uma relação entre a concentração máxima solúvel de um elemento na fase líquida em função de uma variável importante, uma variável de interesse. Normalmente, a variável mais importante quando nós trabalhamos na fase líquida é o pH. A maioria dos diagramas de solubilidade sempre nos apresenta uma relação entre a concentração máxima solúvel de um elemento, por exemplo, alumínio, cobre, ferro, cádmio, níquel, zinco, em função do pH. Então, o que nós estamos buscando é nós conhecermos a máxima concentração solúvel desse elemento em função do pH ou uma outra variável de interesse qualquer. Por que o diagrama de solubilidade ele é tão importante? O melhor exemplo que nós podemos dar, o mais simples e direto, é porque ele nos permite um excelente entendimento do comportamento do processo de coagulação. Então, quando nós entendemos bem o diagrama de solubilidade do alumínio e do ferro em meio aquoso, a gente consegue entender muito bem o que é o mecanismo de coagulação por absorção, neutralização, por varredura. Então, tem uma importância significativa para a gente, de modo que a gente consiga entender muito bem o processo de coagulação. Nós, por exemplo, precisamos entender bem o diagrama de solubilidade quando nós vamos estudar alternativas tecnológicas para a remoção de metais pesados para o processo de precipitação química. Isso é muito comum em certas categorias de efluentes industriais. Por exemplo, efluentes de galvanoplastia têm grande quantidade de metais pesados. E uma técnica muito simples de nós removermos esses metais pesados da fase líquida é por precipitação química. E nós, muitas vezes, nós trabalhamos com o pH nesses processos de tratamento. Nós jogamos com o pH dentro de determinadas faixas e nós garantimos a remoção de metais pesados. Mas por que isso? Isso tem origem no diagrama de solubilidade desses elementos na fase líquida. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer um exemplo, nós vamos obter um diagrama de solubilidade do alumínio em meio aquoso. Então, a melhor forma de nós entendermos como que é possível nós obtermos um diagrama de solubilidade é mediante um exemplo. Vamos obter o diagrama de solubilidade do alumínio em meio aquoso. Nós vamos fazer esse exemplo e vamos fazer a sua interpretação. O alumínio ele é altamente insolúvel na forma de hidróxido. Como nós vamos definir, como nós vamos obter um diagrama de solubilidade, eu vou definir um elemento que eu quero estudar, no nosso caso é o alumínio, mas como eu quero calcular uma máxima concentração solúvel, necessariamente eu tenho que ter algum elemento que controle a solubilidade do alumínio na fase líquida. O alumínio é altamente insolúvel na forma de hidróxido. E essa reação química tem um produto de solubilidade. Eu tenho uma fase insolúvel, um reagente, e aí esse alumínio ele está equilibrado com 3 íons OH-, ou seja, isso aqui é um equilíbrio químico. Lembrem que um equilíbrio químico, todo equilíbrio químico tem uma constante de equilíbrio, e essa reação, essa equação de equilíbrio, essa constante de equilíbrio tem um nome muito particular, nós chamamos de produto de solubilidade. O produto de solubilidade desta reação química é igual a 10 elevado a menos 33,7. Então isso aqui é uma característica, nós temos que definir para um elemento, a gente tem que definir qual que é a fase insolúvel que comanda a solubilidade do metal. Qual que é a fase insolúvel que deverá estar comandando a solubilidade do alumínio na fase líquida. Então, nesse caso, a nossa fase insolúvel é o alumínio precipitando na forma de hidróxido.
Pois muito bem, nós temos uma constante de equilíbrio, ela é conhecida. Qualquer bom manual de físico-química nós conseguimos levantar essas constantes de equilíbrio, que nesse caso é um produto de solubilidade. Então nós podemos escrever que o KSP é igual à concentração molar do alumínio mais 3, meu produto, vezes a concentração de OH- elevado ao cubo. Então, isso aqui é conhecido. Bom, vamos trabalhar melhor essa equação. Vamos fazer o seguinte: da forma como está escrito, nós podemos reescrevê-la de outra forma. Como é que eu posso fazer? Eu posso escrever na forma de log. Eu vou tirar o log deste termo e o log deste termo. Então, log de KSP vai ser igual ao log da concentração molar de alumínio, mais 3 vezes o log da concentração de OH-. Eu reescrevi esta equação e agora eu coloquei na forma logarítmica. Vai ficar claro, mas um pouco mais claro, por que nós vamos fazer isso um pouquinho mais para frente. Bom, vamos dar um rearranjo nessa equação. Eu tenho aqui o log do KSP igual a log da concentração molar do alumínio mais 3 vezes o log do OH-. Eu sei que a água possui uma constante de equilíbrio. Kw é igual a H vezes OH-. Aqui aparece um log de OH-. Eu vou dar um jeito de tirar o log do OH- daqui. Vou tentar colocar em função de um outro parâmetro mais interessante para a gente. Eu vou tentar colocar em função do pH. Como é que eu posso fazer isso? Trabalhando com a equação de equilíbrio da água. Então, como eu conheço essa equação, sei que Kw é igual a 10 elevado a menos 14 para a temperatura igual a 25 graus, eu vou reescrever essa equação. Sei que é válida desta forma, Kw é igual a H vezes o H-, vou tirar o log. Log de Kw vai ser igual ao log de H+, mais log de OH-. Veja que tem o log do H- aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito de tirar o log do H- daqui e substituir por esse termo. Ora, por que é interessante fazer isso? Porque o log do H- eu posso reescrever como sendo o log de Kw, que está aqui, menos o log de H+. Mas acontece que lembrem que o log de OH-, log de H+, menos a concentração, vamos lá, o log da concentração hidrogênica, o menos log da concentração hidrogênica é igual ao pH. Então, log de OH- vai ser igual a log de Kw menos log de H+. Mas menos log de H+ é igual ao pH. Então, a concentração, o log do H- vai ser igual a log de Kw mais pH. E eu vou substituir isto aqui, aqui. E aí, olha que interessante. Vamos lá. Nós temos a nossa equação original. Eu isolei o log do alumínio mais 3. Isso aqui é igual ao log da constante do produto de solubilidade, log de KSP, menos 3 vezes o log do OH-. Mais o log do OH- é log de Kw mais pH. Vou substituir isto aqui e aqui. Isso vai dar origem ao que eu posso escrever que o log, a concentração logarítmica de Al mais 3 é igual a log de KSP, está aqui, mais 42 menos 3pH. Lembra que log de Kw é igual a menos 14. Eu vou colocar aqui. Então, esse menos 3 multiplicado por menos 14 vai dar origem ao 42 que está aqui. Menos 3 vezes o pH. Pronto, primeiro passo. Mas olha que interessante. O que é o KSP mesmo? O log, né? A constante de equilíbrio, o produto de solubilidade, é 10 elevado a menos 33,7. Então, o log do KSP é igual a menos 33,7. Eu vou substituir aqui. Fazendo essa substituição pertinente, então o log da concentração molar do alumínio mais 3 vai ser igual a menos 33,7 mais 42, menos 3pH. Vou simplificar um pouco mais isso aqui, vou somar esses dois termos e pronto. O log da concentração molar do alumínio mais 3 é igual a 8,3 menos 3pH. Então, por que eu coloquei na forma logarítmica? Porque isso aqui, primeiro, é interessante porque é uma reta. Veja que eu tenho o log da concentração molar do alumínio, eu posso trabalhar como sendo, por exemplo, a minha variável y. E eu posso trabalhar o pH como sendo a minha variável x. Isto aqui é uma reta. E por que é interessante colocar como concentração molar? Porque normalmente as concentrações molares, o alumínio mais 3, é sempre 10 elevado a alguma coisa, é uma concentração muito pequena. Eu não consigo visualizar muito bem um diagrama de solubilidade quando essas concentrações são muito pequenas. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar na forma molar.
E o mais interessante, isso aqui é uma reta. Ou seja, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um gráfico colocando no eixo do x o pH, no eixo dos y o log da concentração molar da minha espécie. No nosso caso, que espécie que nós estamos trabalhando? O alumínio mais 3. Então veja, isso aqui é uma reta. Eu vou colocar pH no eixo do x, o log da concentração molar no eixo dos y, e isso aqui é uma reta. O que significa isso? Significa que para cada valor de pH, eu automaticamente conheço a concentração solúvel de alumínio mais 3 na fase líquida. E ela varia em função do pH. E veja que interessante, para pHs ácidos, a concentração molar do alumínio mais 3 é alta. Para pHs mais básicos, essa concentração molar cai significativamente. Ou seja, você encontra o alumínio mais 3, ele estando em equilíbrio com uma fase sólida, você encontra o alumínio mais 3 em maiores concentrações para pHs mais ácidos. E essa concentração diminui para pHs mais básicos. Bom, só que não termina aqui. Por que não termina aqui? Porque o alumínio ele participa de reações de hidrólise com OH- ou com a água, como vocês queiram. Como nós estamos trabalhando com a solubilidade do alumínio na fase líquida, nós estamos trabalhando com o universo a água. A água é um ligante extremamente poderoso. A água tem comportamento anfótero, ela se dissocia em íons H+, em íons OH-. Então, no nosso universo água, nós vamos encontrar água, nós vamos encontrar íons H+, vamos encontrar íons OH- e são ligantes. A água participa de reações de hidrólise. O alumínio, assim como uma grande variedade de metais, participam de reações de hidrólise. Ou seja, o alumínio mais 3 reage com o OH-, formando uma espécie monomérica, AlOH+2. Isso aqui é um equilíbrio químico. É uma reação química, um equilíbrio químico, uma reação reversível. E tem uma constante de equilíbrio, que eu vou chamar de beta1, que é igual a 10 elevado a 9,1. Essas constantes de equilíbrio, essas reações de hidrólise, eu consigo obter essas constantes de equilíbrio consultando manuais de físico-química. Bons livros de química aquática, bons livros de físico-química, nós temos essas reações e temos essas constantes de equilíbrio. Mas, lógico, não forma apenas uma única espécie. O alumínio pode reagir com 2 íons OH-, formando uma segunda espécie, o AlOH2+, tem uma segunda constante de equilíbrio. Ele pode reagir com 3 íons OH-, formando uma espécie neutra, é uma espécie solúvel, que nós indicamos por AlOH3, subscrito 0, porque indica que é uma espécie solúvel, tem uma terceira constante de equilíbrio. Nós temos uma quarta espécie, o alumínio pode reagir com 4 íons OH-, formando uma espécie monomérica com carga negativa, o AlOH4-. E esta reação tem uma constante de equilíbrio. Ou seja, o alumínio ele estará presente na fase líquida, equilibrado com uma fase sólida, não apenas na forma de Al+3, mas ele estará presente na forma de múltiplas espécies monoméricas, eventualmente poliméricas, que vão surgir como resultado da reação do alumínio com a água, ou com íons OH-, como vocês queiram. Ou seja, o alumínio estará presente na forma de Al+3, AlOH2+, AlOH+2, AlOH2+, AlOH3, AlOH4-. E para cada uma dessas espécies nós temos constantes de equilíbrio, e é através dela que nós vamos calcular a concentração dessas espécies, também em função do pH. Como é que eu posso fazer isso? Vamos pegar, por exemplo, essa reação química. É uma equação de equilíbrio, então ela tem uma constante de equilíbrio que eu chamei de beta1, que vai ser igual à concentração molar dos produtos, dividido pela concentração molar dos reagentes. Está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o log dessa concentração. Eu vou tirar o log. E aí, log desta espécie, o AlOH+2, está aqui. Isso é numericamente igual ao log dessa constante de equilíbrio, mais o log da concentração do alumínio mais 3, mais o log da concentração de OH-. Mas veja, eu quero esta espécie. Mas acontece que
Esta concentração aqui eu já conheço, é função do pH. Sei que isso aqui é função do pH. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho esta equação, eu sei que o log do alumínio mais 3 é igual a 8,3 menos 3 pH, nós já calculamos isso anteriormente. Sabemos que o log do OH- é igual ao log do KW mais o pH. Eu vou substituir, portanto, essas duas equações aqui em cima. E ao fazer essa substituição, o que é que nós temos? Log dessa espécie é igual ao log do beta 1, que é a constante de equilíbrio, mais 8,3 menos 3 pH, está aqui. E aí eu vou substituir essa expressão aqui. O que é o log do OH-? É o log do KW, que é menos 14, mais pH. Está aqui em cima. Ora, eu sei que essa constante de equilíbrio é 10 elevado a 9,1. Então, quanto que é o log do beta 1? É 9,1. Então, eu já conheço este termo, conheço esse termo, conheço esse, vou simplificar. E vocês observem que o log dessa concentração molar é função de quem? Do pH. Como é que é o jeitão dessa variação? É uma reta. E aí, agora eu vou plotar esta reta no mesmo gráfico. Olha essa espécie. O Al mais 3 está aqui. Olha o AlOH mais 2. Está aqui. É uma reta. Ou seja, uma vez que exista um equilíbrio do alumínio com uma fase sólida, nesse caso a nossa fase sólida é o AlOH3, sólido, vão coexistir duas espécies, até o momento nós indicamos duas, e essa concentração dessas espécies solúveis na fase líquida é função do pH. Olha aqui, e é uma reta. E mais uma vez, pHs mais altos, a concentração desta espécie é maior. pHs mais baixos, essa concentração é menor. O que eu vou continuar fazendo? Eu vou escrever as mesmas equações de equilíbrio das outras diferentes espécies e vou também explicitá-las em função do pH. Mesmo procedimento. O que é beta 2? Beta 2 é a constante de equilíbrio desta reação química. O que é essa reação química? O que é o beta 2? É o AlOH2 mais produto dividido pelos reagentes. Al mais 3 vezes OH menos ao quadrado. Vou tirar o log beta 2, está aqui o log do beta 2, vai ser igual ao log desta espécie, menos esta espécie, menos esta espécie. Tirei. Vou isolar esta espécie, vou isolar. Então, a concentração molar dessa espécie, o log dela é função do beta 2, o Al mais 3, duas vezes o log de OH-. Eu já sei que o log do alumínio mais 3 é função do pH. Eu sei que o log do OH- é também função do pH. Vou fazer as substituições pertinentes e eu vou obter, mais uma vez, uma reta. Mais uma vez. E vou plotar no nosso gráfico. Mais uma espécie. Olha aqui o AlOH2+, minha terceira espécie. Nós temos mais duas espécies. O AlOH3, solúvel, e o AlOH4-. Vou fazer a mesma coisa, procedimento idêntico. Eu tenho esta equação química, essa reação química, eu posso escrever a sua constante de equilíbrio, vou isolar esta espécie, e vou fazer desta forma, então o log de beta 3 é igual ao log do OH3, espécie solúvel, menos o log do alumínio mais 3, menos 3 vezes o log do OH-. Vou colocar em função, vou isolar esta espécie, né? Apenas mudei de lado. Eu sei que essa espécie varia em função do pH, sei que essa espécie varia em função do pH, vou fazer as minhas simplificações pertinentes e chego numa reta horizontal. A concentração dessa espécie, ela não depende do pH, é uma concentração constante, portanto, ela vai ser uma reta. Ou seja, independentemente do pH, esta espécie, a sua concentração molar na fase líquida vai ser igual a 10 elevado a menos 8,5. Pronto. Mas é uma reta. Falta a última. Qual que é a última? É a minha espécie com carga negativa. E aí um ponto muito importante. Vamos lá. Mais uma vez, vou escrever a equação de equilíbrio desta reação química. Beta 4 igual a LH4- dividido. Aqui eu tenho o meu produto, os meus reagentes estão aqui embaixo. Vou escrever esta equação, vou tirar o log de beta 4 é igual ao log
do AlOH4- menos o log do alumínio mais 3, menos 4 vezes o log do OH-. E vou fazer da mesma forma, vou isolar o AlOH4- aqui e vou substituir o Al mais 3 aqui e o OH- aqui. Faço as minhas substituições, já vimos isso anteriormente. Aqui é um ponto muito importante. Pelo fato dessa espécie ter carga negativa, observa que eu continuo tendo, se você fizer as simplificações, a concentração do AlOH4- é uma reta. Continua sendo uma reta. Não há problema nenhum, é isso mesmo. Mas ela tem uma característica diferente das demais espécies. Coloca aqui no gráfico. Veja que aqui o pH, o sinal é positivo. Então o que acontece? O AlOH4-, esta espécie, tem um comportamento diferente das espécies com carga positiva. As espécies com carga positiva, qual que é o comportamento delas? pH ácido, concentrações maiores. pHs básicos, a sua concentração máxima solúvel cai na fase líquida. Olha o AlOH4-, é o contrário. pHs ácidos, a sua concentração é menor. pHs básicos, a sua concentração solúvel é maior. Ela tem um comportamento diferente. E é justamente isso que vai fazer com que o diagrama de solubilidade, em geral dos metais, tenha um comportamento em forma de U. Bom, vamos lá. Eu consegui obter as variações das minhas concentrações solúveis do alumínio em função do pH. Mas o que é um diagrama de solubilidade? Um diagrama de solubilidade é a concentração máxima solúvel desse elemento na fase líquida, em função de uma variável. Que variável que a gente está trabalhando? O pH. Então, o que eu defino como concentração máxima solúvel do alumínio na fase líquida? Veja que sempre estou admitindo que existe equilíbrio com uma fase sólida. É a somatória de todas as espécies solúveis. Que espécies solúveis que eu tenho? Al mais 3, AlOH mais 2, AlOH2 mais, AlOH3, AlOH4-. A somatória de todas essas espécies, a concentração de todas essas espécies, vai me permitir obter a máxima concentração solúvel do alumínio em função do pH. Como eu conheço a concentração do Al mais 3, o que é o Al mais 3? É 10 elevado a 8,3 menos 3 pH. Somando cada uma dessas espécies, lembra que lá eu coloquei como log da concentração molar. Então a concentração molar é 10 elevado àquela grandeza. Se eu fizer essa somatória, eu tenho a máxima concentração solúvel do meu elemento na fase líquida. Pois é. E aí olha que interessante, se você fizer essa soma e colocar num gráfico, isto aqui é um diagrama de solubilidade. Nós acabamos de obter o diagrama de solubilidade do alumínio na fase líquida. Nós temos aqui essa figurinha, essa linha verde, é a máxima concentração solúvel do alumínio na fase líquida em função do pH. pH no eixo do X, está aqui, e o log da concentração do alumínio, a máxima concentração solúvel. O que significa isso? Se eu estiver aqui, se eu estiver nesta linha verde, eu estou na condição de saturação. A minha solução está saturada. Tudo que está acima da linha verde, a minha solução estará supersaturada. E o que estiver abaixo da linha verde, a minha solução estará subsaturada. O alumínio estará numa condição de subsaturação. Então, como é que eu consigo agora interpretar esse diagrama de solubilidade? Vamos dar um exemplo, por exemplo. Vamos dizer que a minha fase líquida, por exemplo, eu fiz uma dosagem de coagulante igual a 20 miligramas de Al2SO4-3, 14 águas. Eu dosei 20 miligramas de coagulante na fase líquida, expresso desta forma. Quanto que eu tenho de alumínio na fase líquida? Alumínio total. Bom, aí eu preciso transformar essa dosagem, expresso como Al2SO4-3, 14 águas, eu tenho que exprimir como alumínio. Ora, 1 mol de Al2SO4-3, 14 águas, tem 2 moles de alumínio. Quanto que é o mol dessa espécie? 594 gramas.
594 gramas desta espécie, quantos moles de alumínio tem? 2 moles. Então, 20 miligramas de Al2SO4 14 águas por litro vai ter uma concentração X expresso em milimolar de alumínio. Porque eu poderia ter colocado aqui 20 vezes 10 a menos 3 gramas por litro, e aqui eu obteria a concentração molar. Eu estou escrevendo miligramas por litro, e esse X vai ser uma concentração em milimolar. Bom, é uma regra de 3. Então, 20 vezes 2, dividido por 594, vai me dar a concentração de alumínio total, que eu dosei, expresso em milimolar. Isso vai ser igual a 6,734 vezes 10 a menos 2 milimolar de alumínio, que equivale a 6,734 vezes 10 a menos 5 molar de alumínio. Eu vou colocar de outra forma, eu vou colocar 10 elevado a alguma coisa. Isso equivale a 10 elevado a menos 4,172 molar de alumínio. Por que eu vou fazer isso? Então presta atenção. A concentração molar de alumínio, eu dosei 20 miligramas por litro. Equivale, eu tenho na fase líquida uma concentração de alumínio total igual a 6,734 vezes 10 a menos 5 molar de alumínio, que equivale a 10 elevado a menos 4,172 molar de alumínio, que se eu colocar em log, vai dar menos 4,172. Vai no diagrama. Vamos lá no diagrama. Esse 4,172 menos, ele está aqui. Essa linha é vermelha. Então, essa linha vermelha indica todos os pontos que apresentam concentração de alumínio igual a 10 elevado a menos 4,172. É os 20 miligramas por litro expresso como Al2SO4 14 águas. Está aqui. O que significa isso? Isto aqui, eu coloquei na fase líquida uma concentração total de alumínio. E o que significa isso? Significa, vão andando nessa linha. Essa aqui é a concentração total. Na hora que ela cruzar na linha de saturação, ou seja, a máxima concentração solúvel, significa o quê? Nesse ponto, que vai equivaler a um pH aproximadamente 4,2, a minha solução vai estar saturada. Ou seja, abaixo de pH 4,2, abaixo desse pH, o que significa? A minha solução estará subsaturada. Todo alumínio estará solúvel. Quando atingir pH 4,2, a solução estará saturada. Todo alumínio continuará na forma solúvel, mas ela estará numa condição de saturação. Bom, aí eu entro aqui dentro. O que está acontecendo aqui? A concentração de alumínio que eu tenho na fase líquida continua sendo o 10 elevado a menos 4,72 na fase líquida. A dosagem é a mesma. Mas aqui dentro, o que eu tenho? Minha solução estará supersaturada. Ou seja, a máxima concentração solúvel, é menor. Mas a concentração total é a mesma. Então o que está acontecendo com a diferença? Ela vai precipitar na forma de hidróxido, que é a sua forma insolúvel. Vou andando nessa reta. Quando chegar aqui em pH aproximadamente 10, a minha solução novamente estará saturada. Aqui a solução estará saturada, o alumínio todo ele estará na forma solúvel, mas a solução saturada. Para pHs superiores a 10, o que vai acontecer? O alumínio todo ele estará solúvel e a solução estará subsaturada. Ou seja, pH menor do que 4,2, solução subsaturada. pH superior a 10, 10,1, solução subsaturada. Entre esses valores de pH, para pH 4,2 e 10, a solução estará saturada, exatamente nesses dois valores de pH, e entre este pH 4,2 e 10, a minha solução estará supersaturada. Vamos dar um exemplo numérico. Vamos admitir que nós tenhamos pH na fase líquida igual a 6. Está aqui. pH igual a 6. O que significa isso? Para pH igual a 6, admitindo que exista equilíbrio com uma fase sólida, qual que é a máxima concentração solúvel do alumínio na fase líquida? É esta grandeza aqui. Esta é a máxima concentração solúvel. Mas a concentração total que eu tenho na fase líquida
ela está nesta reta vermelha, está aqui. A concentração total não muda. A máxima concentração solúvel é essa. E a diferença? Ela estará precipitada na forma de hidróxido. Ela vai estar precipitada. Ou seja, para pH igual a 6, qual que é a concentração total de alumínio na fase líquida? 10 elevado a menos 4,172 molar de alumínio. Está aqui. Qual que é a máxima concentração solúvel? Se você vier no gráfico, você vai ver que é aproximadamente, igual se você fizer a conta, é 10 elevado a menos 7,599 molar de alumínio. Esta é a máxima concentração solúvel. E a diferença? Esta grandeza menos essa vai me permitir calcular a quantidade de alumínio que estará presente na forma de hidróxido precipitado. É o alumínio precipitado. Veja que a totalidade do alumínio ela estará na forma insolúvel. 99,999% do alumínio estará na forma insolúvel. Veja que este número é muito maior que esse, portanto, a totalidade do alumínio estará na forma insolúvel. E por que isso é importante, né? Aproveitando para que a gente discuta a importância desse diagrama em particular no tratamento de águas de abastecimento. Normalmente, as dosagens que nós trabalhamos no tratamento de águas de abastecimento variam de 5 a 50 miligramas por litro, como AL2 e SO4,3, 14 águas. Normalmente nós estamos nesta faixa. E normalmente o pH de coagulação em estações de tratamento de água varia, vamos dizer grosseiramente, de 5,5 a 7,5. Eles ficam nesta faixa. O que significa isso? Significa que ao trabalhar com as dosagens mais usuais do alumínio na fase líquida, e nesta faixa de pH, o que acontece? O alumínio vai precipitar na forma de hidróxido. Eu vou ter uma concentração de alumínio solúvel na fase líquida muito pequenininho. Por isso que no mecanismo de varredura nós trabalhamos na região de menor solubilidade do alumínio na fase líquida. E normalmente situa-se dentro desta faixa. O que acontece muitas vezes quando nós perdemos o pH de coagulação? Muitas vezes, em função de alterações na qualidade da água bruta, eu acabo dosando muito coagulante e o pH cai. E aí o que acontece? Doso mais coagulante e o pH caindo, ele cai nesta faixa. O que vai acontecer? Eu vou aumentar a concentração de alumínio solúvel na fase líquida. Isso me causa problemas de qualidade da água. Então, por isso que é tão importante nós entendermos como funciona um diagrama de solubilidade. Nós fizemos o diagrama de solubilidade do alumínio. Eu coloquei aqui nessa figura alguns diagramas de solubilidade de inúmeros outros metais. Veja, por exemplo, aqui o cobre, o zinco, o chumbo, o cromo na forma de cromo mais 3. Veja que cada diagrama de solubilidade tem um jeitão de U. Ou seja, as espécies, a concentração máxima solúvel é maior em pHs bem ácidos, é maior em pHs mais básicos, mas existe uma região onde o metal apresenta menor solubilidade. Esse ponto de menor solubilidade depende do metal. E, essencialmente, é função daquelas reações de hidrólise que o metal sofre com a água. Ou seja, depende das suas constantes de equilíbrio. Por isso que, muitas vezes, no tratamento de efluentes de galvanoplastia, eu vou fazendo o tratamento do efluente trabalhando com faixas de pHs diferentes. Porque numa determinada faixa, eu removo certos metais. Numa outra faixa, eu removo outros metais, porque tem regiões de menor solubilidade. Então, olha como é interessante. Ou seja, para que eu possa desenhar um diagrama de solubilidade, basicamente, eu preciso definir, primeiro passo, o elemento. Que elemento que eu vou trabalhar? Alumínio, cobre, zinco, chumbo? Eu preciso definir o elemento. Definido o elemento, eu preciso dizer, bom, mas ele vai ser, se é um diagrama de solubilidade, alguém vai estar controlando a solubilidade. Deve ter, portanto, uma fase insolúvel. Eu tenho que definir uma fase insolúvel. Ou seja, o elemento ele vai estar em equilíbrio com alguma fase insolúvel. Pode ser na forma de hidróxidos, pode ser na forma de óxidos, pode ser na forma de carbonatos. Eu tenho que definir qual é a espécie insolúvel que vai controlar a solubilidade desse metal. Feito isso, eu preciso conhecer quais são as reações de complexação que são mais significativas. Meu elemento, ele sofre reações de complexação significativas na fase líquida? Eu tenho que buscar isso na literatura, buscar nos bons livros de físico-química.
para saber o quão significativas são essas reações de complexação, porque elas vão alterar a solubilidade do metal na fase líquida. E a partir daí, eu calculo, determino a concentração dessas espécies em função do pH. Se o pH for a minha variável mais significativa, eu preciso calcular a concentração dessas espécies em função do pH. E aí eu consigo determinar o meu diagrama de solubilidade. Pois bem, como nós estamos falando de obtenção de diagramas de solubilidade, para quem não sabe, eu tenho um livro publicado no ano passado que chama-se Princípios, Fundamentos e Processos de Engenharia Ambiental. E neste livro, no capítulo 10, nós falamos única e exclusivamente sobre precipitação química, os diferentes tipos de precipitação química. Se vocês quiserem continuarem os estudos de vocês, esse livro, ele é um livro gratuito, ele está em PDF e ele pode ser baixado diretamente nesse site. Basta vocês irem nesse site, é um site particular meu, tem lá uma aba que chama-se Livros, e lá vocês podem baixar esse livro em PDF e estudarem este tópico específico. No capítulo 10, nós falamos sobre precipitação química. Para aqueles, os amantes do tratamento de águas e abastecimento, eu também tenho um livro dedicado exclusivamente ao tratamento de águas e abastecimento, concepção, projeto e operações de ETS. Esse livro, infelizmente, ele não é gratuito, ele pode ser comprado diretamente na Amazon, pode ser comprado diretamente na editora, no Grupo Game, e aí vocês podem dar continuidade aos estudos de vocês. Se porventura alguém tiver alguma dúvida particular sobre este vídeo, coloca nos comentários. E aí, na medida do possível, eu vou respondendo. Se alguém tiver alguma sugestão de tópico, alguma coisa, alguma dúvida e que eventualmente eu possa contribuir, também deixe nos comentários e a gente coloca dentro da nossa listinha de prioridades para preparação de vídeos que sejam relevantes para a engenharia sanitária e ambiental. Então, basicamente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês e era efetuar essa discussão acerca dos nossos diagramas de solubilidade, como que eles são definidos, como eles são obtidos e como que é possível fazer a sua interpretação. Tá bom? Então, basicamente, muito obrigado a todos e nos vemos no próximo vídeo.